aos pés do Mestre, Evangelho Diário. Comigo, em coisas tão pequenas, nas coisas simples, Deus quer falar comigo, em coisas tão pequenas, nas coisas simples. Senhor, toma minha vida nova, antes que a espera desgaste anos em mim. Estou disposto ao que queiras, não importa que seja, tu chamas e a servir. Necessitem da palavra, necessitem de forças de viver. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. O Senhor esteja conosco e Ele está no meio de nós. Hoje, dia 7 de setembro, nós vamos escutar o Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas, capítulo 6, versículo de 6 a 11. E aconteceu também, num outro sábado, que entrou na sinagoga e estava ensinando. E havia ali um homem que tinha a mão seca, a mão direita seca. Os escribas e os fariseus observaram-no, se o curaria no sábado, para acharem do que o acusar. Mas ele bem conhecia os seus pensamentos e disse ao homem que tinha a mão seca: levanta-te e fica de pé no meio. E levantou-se ele, ficou em pé. Então Jesus lhe disse: uma coisa vos hei de perguntar. É lícito nos sábados fazer bem ou fazer o mal? Salvar a vida ou matar? E olhando para todos em redor, disse ao homem: estende a tua mão. E assim o lhe fez. A mão lhe foi restituída, sã, como na outrora. E ficaram cheios de furor, uns com os outros, conferenciavam sobre o que faria a Jesus. Palavra da salvação. E nessa meditação, Jesus nos conseguia fazer entender que o ser humano é muito mais importante para Deus do que todos os regulamentos, por mais que se manifestasse no meio do povo prodígios e milagres. Os mestres da lei e os fariseus apreciavam a lei de Deus apenas no que se relacionava com as regras de seu comportamento, de organização, de disciplina do povo. Mas não tinham no coração como um princípio de vida e como a libertação do ser humano. Ao contrário do que eles pregavam, Jesus fazia questão de anunciar que viera para os pecadores, mostrando que o pecado nos deforma e nos afasta do convívio com Deus e também com as pessoas. Por isso eles faziam questão de acolher a todos que estavam marcados pelo estigma do erro, da culpa. De alguma forma se sentiam excluídos do convívio por aqueles que se consideravam puros e sãos. Hoje também o propósito de Jesus é restaurar a vida de todos que se encontram em situação de exclusão. Por isso, a qualquer hora, em qualquer momento, mesmo quando todos apontam e acusam Jesus, Ele está sempre para nos colocar no centro, nos tirando do meio da multidão. Ele nos olha com um olhar especial e percebe a nossa chaga. Ele sabe que estamos nos deformando e que temos consciência de nossa dificuldade. Por isso, nos manda a estender a mão, a fim de expor os nossos pecados, para conhecer que precisamos do seu perdão e do seu acolhimento. O olhar carinhoso de Jesus
nos revigora, e a palavra é para nós como uma promessa que se cumpre. Levanta-te e fica aqui no meio. Estende a tua mão, na medida que obedecemos a sua palavra, vão caindo por terra todas as nossas enfermidades. Permanecemos no amor do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Estou disposto ao que queiras, não importa que sejas, tu chamas e a nós servis. Leva-me aonde os homens necessitem tua palavra, necessitem de forças de viver. Onde falte a esperança, onde tudo seja triste, simplesmente por não saber de ti.